A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa, esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui para uma live nessa manhã abençoada. E hoje o tema é bastante importante como todos os outros. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha, abençoados, é muito bom a gente conhecer a graça de Deus, é muito bom. Antes de eu conhecer a graça de Deus, eu andava por aí com a mente perturbada, porque o que transmitiram para mim foram só medo, foram só coisas horríveis. Mas quando eu conheci a graça de Deus, há 6 anos atrás, a graça de Deus me transformou, me deu nova vida. Eu sinto hoje uma nova pessoa. Hoje eu me sinto verdadeiramente transformados. Então, abençoado, você que não conhece a graça de Deus, pegue sua Bíblia, acompanhe a leitura. Acompanhe comigo na leitura, para que não fique só nas minhas palavras, para que a palavra de Deus fale com você. Eu sempre tenho dito nos meus vídeos, acompanhe na leitura, porque muitas das vezes as pessoas acreditam que Deus solta a mão da gente, que Deus é um Deus que deixa você aí de qualquer jeito sofrendo e Ele não faz nada. Esquece o que Ele já fez lá na cruz, esquece o sangue dele derramado lá na cruz por nós. Às vezes a gente pega a palavra de Deus que está aqui na Bíblia, mostra para algumas pessoas, as pessoas não acreditam, as pessoas não querem ouvir. Olha, esse cara não entende, esse cara está ficando louco, esse cara não conhece. Mas também, eu quero te lembrar, abençoado, eu não quero me comparar com o Messias, jamais. Longe disso, porque foi Ele que deu a vida por nós. Mas a palavra de Deus também nos disse que nós somos da família de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Então, abençoado, eu tenho intimidade com Deus para estar falando disso aqui. Cristo também, certa vez, foi achincalhado. Falou que expulsava demônio por Beelzebul. De todas as formas ele foi maltratado. Quem sou eu para não sofrer acusações? Quem sou eu para sair de boa nessa história? Mas longe de mim me gloriar aqui nesse momento. Longe de mim me gloriar aqui nessa manhã. Longe de mim isso. Meu objetivo aqui é levar a palavra de Deus a você, que de repente ouviu só de uma forma. Mas hoje nós estaremos aqui trazendo a luz das Escrituras, a luz do Evangelho da Graça, para você. De repente você fica aí pensando, o que significa graça? Você fala tanto nessa graça, que graça é essa? Abençoado, graça é favor imerecido. Aquilo que nós não merecíamos, mas ganhamos de graça. Aquilo que nós não estávamos dando conta de conquistar, Cristo conquistou para nós lá na cruz. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus é nós reconhecermos que Cristo já fez a sua obra perfeita. Eu quero, com a permissão da nossa amiga ali, a Andresa Cruz, agradecer aí, tem sempre assistido os vídeos aí, sempre que ela pode. Pessoa abençoada, pessoa que conheceu a graça, assim como eu conheci. A pessoa que teve a sua vida transformada, assim como eu tive a minha vida transformada antes de conhecer a graça. Eu era uma pessoa totalmente preocupada com salvação. O que eu tenho que fazer? Será que eu vou ser salvo? Será que no dia da tribulação como é que vai ser? É o céu isso, acontecendo isso, é a tribulação, é dragão, é a mulher vestida de sol, e aquele tanto de bicho, é o diabo levando a terça parte das estrelas. Isso aí tudo é trazido para o mundo literal, é uma denominação religiosa. Mas eu estou preparando aqui, em breve eu estarei falando aqui acerca da mulher e o dragão.
Em breve, já está quase pronto já, eu estarei falando acerca de a mulher e o grande dragão vermelho, que não é nada disso que estão pregando por aí. E para fazer isso daí, eu precisei de muito estudo, muito mesmo profundo, porque eu não quero estar aqui transmitindo uma mentira para muitas pessoas. Abençoado, há 1 ano e meio, quase 2 anos, eu deixei de cantar, porque eu já não suportava mais. Deus já não permitia mais que eu cantasse, eu já não estava dando conta mais de viver ali. E hoje a minha vida é em torno da palavra de Deus. Em torno da palavra de Deus eu tive uma vida transformada. Hoje eu vivo em paz. Hoje eu vivo feliz comigo, com a minha família e com meus amigos. Então, abençoado, o tema dessa live de hoje, desse vídeo, quem nos separará do amor de Cristo? Muitas pessoas por aí acreditam que isso é possível, mas é porque ela ainda não conheceu a graça. Isso é porque as denominações, os grandes líderes, têm que pôr medo nas pessoas para segurá-las lá dentro, para render dinheiro para eles. Infelizmente, isso é fato. Porque as pessoas, muitas delas, ficam lá dentro de medo de perder salvação, de ir para o inferno, Jesus voltar, e tudo isso. É porque não conhece a graça de Deus. Tudo que está na Bíblia é bíblico, mas seleciona só o que convém. Eu volto a dizer mais uma vez, eu não estou aqui para falar mal das pessoas que não conhecem a graça de Deus. Muito pelo contrário, eu queria que conhecesse. Eu queria que desse oportunidade para o Espírito Santo de Deus tocar no coração dessas pessoas e conhecer a verdade. Infelizmente, muitas pessoas recusam. Então vamos aos textos aqui que eu selecionei aqui para essa live, nessa final de manhã, né? Olha aqui, o tema nosso, quem nos separará do amor de Cristo? Estou fazendo uma pergunta. Quem? Algumas pessoas acreditam que é o diabo. Mas a palavra de Deus aqui vai dizer se há possibilidade de nós sermos separados do amor de Cristo. Ainda nesse capítulo de Romanos 8, 31 a seguir. Vamos lá. Romanos 8, 31. Se você não tiver com a Bíblia em mãos, providencia aí e acompanhe comigo aí. Romanos 8, 31 diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Abençoado, só por aqui eu poderia fazer um leve comentário, um pequeno comentário e pronto. Mas, de repente, algumas pessoas contenciosas insistem em falar que é possível sim nós sermos separados do amor de Cristo. Então eu vou prosseguir na leitura. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Na minha tradução está por todos nós. Como não nos dará também com ele todas essas coisas? Todas essas coisas, abençoado. Depois você lê anteriormente aí o Romanos 8 todo. Eu estou lendo do 8, 31 a seguir. Porque aqui está falando todas essas coisas. Então leia aí em sua residência com tranquilidade que você vai entender o que significa. Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Olha que abençoado. Não sou eu que me justifico diante de Deus. É Deus que me justifica. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus é favor imerecido. Aquilo que nós não merecíamos, mas ganhamos de graça. 34. Quem é que condena? Está perguntando. Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? Só Cristo, né? O qual está à destra de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Esse aqui é o versículo propriamente dito do nosso título de hoje, né? Do nosso tema de hoje. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues
à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matador. Aqui, abençoado, no verso 35 de Romanos 8, selecionou aqui várias questões a ser tratadas, possíveis de separar nós do amor de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que nada nos separa do amor de Cristo. Nada nos separa do amor de Cristo. E se nada nos separa do amor de Cristo, como que estão dizendo por aí que você vai perder a salvação? Como que estão dizendo por aí que você vai para o inferno, aquele inferno da religião? Porque o inferno da graça é sepultura. Eu volto a dizer, é necessário eu dizer que a palavra de Deus nós temos que ler ela com entendimento do pessoal daquela época. Nós não temos que entender a palavra de Deus como se ela fosse escrita em português nos dias de hoje, aí cerca de 50, 100 anos para trás. Entendeu? Nós temos que voltar ao passado e entender os costumes daquela época. Os costumes, usos e costumes, o entendimento daquele povo, como que eles interpretavam as coisas. É assim que nós temos que ler a palavra de Deus. Não é pegar tudo que está escrito aqui e achar que foi escrito há poucos dias, não. Da maneira que nós entendemos. Não é assim. E isso está trazendo um sério transtorno para muitas pessoas, estão causando terríveis danos para muitas pessoas. Porque Deus não agrada disso. São coisas que Deus já fez. As pessoas estão fazendo de novo, estão invalidando a graça de Deus. O batismo, por exemplo. Nós fomos batizados na cruz de Cristo, na morte dele. As pessoas continuam batizando na água, mesmo João dizendo, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo, o batismo do fogo, é a aniquilação. Isso aconteceu no ano 70, quando foi o juízo sobre Israel. Então, as pessoas estão fazendo isso, invalidando o sacrifício de Cristo na cruz. Vamos continuar. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, porque por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores. As pessoas estão dizendo por aí, não, você vai vencer, você vai vencer. Cara, nós já vencemos, porque Cristo venceu por nós. Ah, o nosso dia a dia, nossos afazeres, nossas contas para pagar, os nossos, comprar um carro, comprar uma casa, nós temos que lutar. Porque lá em Gênesis, o Criador disse, do suor do teu rosto comerá o teu pão. Do suor do teu rosto comerá o teu pão. Quero agradecer aí, um abraço grande aí por Enio Regis, né? Abençoado aí, com todas as sortes de bênção aí, está assistindo aí. Então, nós já fomos abençoados, nós já somos mais que vencedores. As pessoas vêm buscar a sua bênção, e as pessoas vão buscar. Porque as pessoas procuram muitas das vezes as denominações, não estou aqui para falar mal, mas sim para abrir os olhos do entendimento de certas pessoas, de algumas pessoas que ainda estão lá. Pensam que indo lá, encontra a sua bênção. Vamos continuar aqui. Porque estou certo, olha aqui, abençoado, Romanos 8, 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, pode até ser o diabo da religião aí, né? Aqui está falando de criatura. Criatura é aquilo que foi trazido à existência. Porque dentro de uma denominação, eles inventam o diabo. Nos Hollywoods da vida, né? É inventado um diabo. Né? Então, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como que estão dizendo por aí que você vai para o tal do inferno, no inferno do sistema religioso? Que Jesus vai voltar e você vai ficar? Como assim? Se o que está falando que nada nos separa do amor de Cristo. Olha, abençoado, é fácil de explicar isso aqui. As pessoas estão misturando lei
e graça. As pessoas estão misturando lei e graça. Aí acontece tudo isso, essa bagunça toda. E não é assim. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Cristo é o fim da lei. Então por isso que está essa bagunça. Misturando tudo. Acha que tudo que está ali, não vamos abrir a Bíblia aqui, vamos ver onde cai aqui. Infelizmente é assim. Dificilmente você vê um grande líder, um líder religioso, uma pessoa religiosa, abrir a sua Bíblia nas 14 cartas de Paulo. É difícil, porque ali está a graça de Deus. Não, vai no Antigo Testamento. Vai lá só nos livros da lei. E pronto, ali eles buscam sustento para arrancar a lã das suas ovelhas e sugar toda a sua gordura. Então vamos continuar aqui, abençoado. Olha, prestem bastante atenção no que eu vou ler aqui agora. Para você que de repente não conhece a graça de Deus, para você que faz parte de uma denominação, para você que de repente não ouviu o que eu vou ler aqui agora, pegue a sua Bíblia e abra em 2 Coríntios 5,19 a seguir. Olha o que está dizendo. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo. Não lhe imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, o próprio Deus se manifestou na pessoa de Jesus de Nazaré, morreu na cruz por nós, não lhe... Lá, quando Cristo estava lá na cruz à beira da morte já, né? Ele diz, Pai, por que me abandonaste? Deus não habita onde está pecado. Isso naquela época, né? Estou falando naquela época, por isso que eu falei, a gente tem que voltar ao passado. Por isso que naquele momento ali, ele falou assim, ele estava levando todos os pecados do mundo e colocando em nós a palavra da reconciliação, que está aqui escrito. Tá fácil, gente. Dificilmente você vai ouvir isso aqui dentro de uma denominação. Muito pelo contrário. Chegando lá, a coisa que mais você vai ouvir, você está em pecado. Por isso que isso está acontecendo na sua vida. Você está assim. Por isso que você tem que fazer um conserto com Deus. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Põe uma carga tão terrível em cima de você que você não dá conta de carregar. Você cai, você é esmagado pelo sistema. Você cai com tanto peso e é esmagado. Sabe o que é esmagado? Abandonado, achincalhado e por aí vai. Abençoado. Põe na tua mente. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. E não aplicou os nossos pecados. Nós já nascemos sem pecado, porque quando nós nascemos, Cristo já havia levado o pecado do mundo. Então nós nascemos livres, nós já nascemos na graça. Isso é ruim? Isso é maravilhoso. Agora, por que as pessoas não aceitam isso? Por que as pessoas preferem ficar jogando um jugo de escravidão para cima de si? Por que as pessoas buscam, brigam por causa de um jugo de escravidão, sendo que nós já nascemos na graça e vivemos na graça? Isso é muito maravilhoso. Por que as pessoas não esvaziam sua mente dessas coisas imundas e não vivem assim? Vamos continuar aqui, benção. Mas eu vou ler de novo, porque isso aqui é muito maravilhoso. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso é maravilhoso. 20. De sorte que somos, isso aqui está no plural. Não é sou não, é somos, é todos nós. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Isso aqui está falando, reconcilieis com Deus, para aquele povo daquela época. Por que aquele povo daquela época? Porque ali ainda não havia chegado
a graça plena, porque a graça plena só chegou quando o templo de Jerusalém veio abaixo. Porque o Espírito Santo de Deus entendia que enquanto o primeiro tabernáculo estava de pé, o Espírito Santo de Deus ainda não manifestava, entendia que o caminho estava encoberto, não manifestava em nós em sua totalidade ou em sua plenitude. Entendeu? Era antes, isso aqui era antes da grande tribulação que houve no ano 70. Continuando, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado. Aquele que não conheceu pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nele nós fomos justificados. Justificado. Isso é maravilhoso. Por que as pessoas não buscam essas palavras verdadeiras? Mas pura e simplesmente para escravizar o povo e dinheiro, riqueza, riqueza, riqueza. Vem buscar a sua bênção, vem buscar, sei lá, o que for. Olha aqui, abençoado, outra maravilha aqui. Mas, Gálatas 4, 4. E a seguir. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei. Quando aqui está falando um filho de Deus, era a maneira que os judeus entendiam. Né? Alguns, né? Porque eles, na verdade, era para os judeus entender, né? Só que não entenderam e mataram Cristo. Alguns entenderam. Alguns por quê? Alguns aceitaram, alguns creram que ele era o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus. Mas aqueles que não creram que ele era o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus, mataram ele na cruz. Agora eu te pergunto, você sabe quem matou Cristo, quem entregou Cristo para ser crucificado? Você já parou para pensar? Não. Os religiosos da época. E está uma linhagem aí até hoje. Está. Por quê que eu falo que está? Porque Cristo não tinha religião. Os discípulos não tinham religião quando começou a seguir a Cristo. Muito pelo contrário, eles eram expulsos da sinagoga. Certa vez, Jesus ocultou no meio do povo para que não fosse morto antes da época, antes do tempo. Ele se ocultou. Aonde? Aonde eles estavam? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era doutor da lei, né? Gamaliel era doutor da lei. E Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Quando ele se converteu, ele deixou de ser um perseguidor da igreja de Cristo. Olha, se antes ele era um grande líder religioso, e ele se converte, ele faz o quê? Ele deixa a religião da época. Ele deixa. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Não era para ser o contrário. Não era para ele buscar. Agora eu vou ficar mais aqui. Agora eu vou ser um dos chefes aqui no templo. Não. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Tanto é que a caminho de Damasco, um grande clarão apareceu. E Cristo ressuscitado falou com ele. Ele diz, quem é Senhor? Ele já chamou de Senhor. E Cristo falou, eu sou Jesus a quem tu persegue. Aí começou a transformação na vida de Paulo. Paulo anteriormente estava saindo para perseguir a igreja de Cristo. E ele foi convertido. Ou seja, quem de fato é convertido é quem deixa um sistema religioso. Quem de fato é convertido. Então vamos lá. Gálatas 4, 5. Vou ler o 4 de novo para ligar os entendimentos aqui. Gálatas 4, 4. Mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Não é nós. Nós nascemos depois da lei, nós não nascemos debaixo da lei.
A lei é a lei de Moisés. Ela não foi para nós, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações. Deus enviou, não vai enviar não. Tem pessoas aí esperando aí receber o Espírito Santo de Deus ainda. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Isso é maravilhoso, abençoado. Olha aqui, Gálatas 5,13. Algumas pessoas, abençoado, acreditam porque a gente conhece a graça de Deus, não faz parte mais de uma denominação religiosa, acha que agora a gente vai bagunçar, acha que agora a gente pode fazer de tudo, acha que agora a gente está livre. Realmente a gente está livre, realmente a gente pode fazer de tudo, como qualquer um ser humano está livre para fazer isso. Mas esses seres humanos que vivem fazendo de tudo o que não deve, é porque não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, é porque é guiado pelo Espírito do mundo. O Espírito Santo de Deus não manifesta nessa pessoa. Mesmo ele tem uma passagem aqui que fala, não extinguir o Espírito Santo de Deus. E essas pessoas não aceitam. E essas pessoas não aceitam. E quem também não aceita, muitas das vezes, são as pessoas que, quando a gente fala o que está escrito, mostra o que está escrito, as pessoas também recusam. Olha aqui. Para aquelas pessoas que acreditam que nós, em graça, podemos fazer tudo, daqui para frente eu vou fazer a leitura de algumas coisas que vai se tornar para vocês, para mim e para quem ainda acha que na graça pode fazer tudo, pode sim, mas tem as consequências, né? Eu vou ler aqui, ó, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, nós em graça é assim, nós estamos livres. Só que eu não posso usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Vou continuar. Mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Tá vendo, pessoal? A graça de Deus é assim. Olha aqui. Prestem bastante atenção aqui. É a continuação de quem acha que em graça nós fazemos tudo. Que muitas das vezes as pessoas falam, então quer dizer que eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer... E muitas vezes são pessoas que ainda fazem parte de uma denominação. A pessoa ainda está com a mente corrompida. A pessoa ainda está com a mente poluída. Porque na graça de Deus, nossa mente é de Cristo. Nós temos a mente de Cristo ativada em nós. Nós estamos mortos para o pecado. Nós já nos transformamos. Nós já somos um novo homem em Cristo Jesus. A nossa mente já está limpa. Nós já estamos purificados. Nós não temos esse fermento mais nas nossas mentes. Olha aqui. Hebreus 10, 25 a seguir. Olha o que está dizendo aqui. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aqueles dias. Eu vou continuar, pessoal, mas eu preciso fazer um pequeno comentário aqui. Não deixando a nossa congregação. Aí, sabe o que estão falando aí? Tá vendo? Você tem que procurar uma congregação. Você tem que ir para um local chamado igreja. Abençoado. Congregação, a nossa congregação, é Cristo. Nós temos que congregar em Cristo. Porque em Cristo todas as coisas se convergiu nele. Todas as coisas é apontada para ele. Desde Gênesis até Apocalipse. Tudo aponta para Cristo. Ele é a nossa congregação. Ele é o nosso ajuntamento. Ele é a nossa reunião. Ele é a nossa cabeça. É nele que nós temos que congregar. É nele que nós temos que ajuntar. Ah, mas nós não podemos fazer uma reunião para falar do amor de Cristo? Pô, lógico, é maravilhoso.
Mas não num local chamado igreja, onde colhe dinheiro, onde tem um líder que não pode tocar porque é ungido. Não assim. Não assim. Hebreus 10, 26. Porque se... Olha aqui, abençoado. Algumas pessoas acreditam que agora nós podemos fazer de tudo. Olha aqui. Isso aqui é muita responsabilidade para mim e para quem já conhece a graça de Deus. Bem diferente de alguns lugares que a pessoa diz que agora é uma nova criatura, aceita Jesus, amanhã está desviado. Aceita, amanhã está desviado. Olha aqui o que está dizendo aqui, Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, é essa que nós recebemos, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Tá vendo, abençoado? Na graça é assim. Depois que nós conhecemos a graça de Deus, nós não podemos mais. Ah, mas você disse que não há pecado. Pecado são práticas que não condiz com a graça de Deus. São costumes, são práticas que não condiz com a graça de Deus. Às vezes a gente faz as coisas voluntariamente, querendo, aceitando, voluntariamente. Agora tem vezes que a gente pratica alguns erros involuntariamente. Aí não é levado em conta. 27, Hebreus 10, 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Os adversários. O que está acontecendo aí, abençoado? Porque muitos grandes líderes religiosos estão se matando e matando, e se matando, se prostituindo e por aí vai. Porque eles dizem, manifestaram que conhecem a palavra de Deus, que são homens de Deus. Por que está acontecendo isso? Porque uma pessoa tão renomada quanto Flor de Lis, acontecer algo tão terrível na vida dessa pessoa. Por quê? Tem explicação? Tem. É justamente isso. Não conheceu a verdade, diz que conheceu a verdade, ou fica praticando coisas erradas, pregando coisas erradas. Mas para frente aqui vai ter coisas mais pesadas ainda. Mais pesadas. Porque eles conhecem a verdade. Não justifica eles dizer que não conhecem, porque são doutores em teologia. Não justifica eles dizer que não conhecem. Porque certa vez Jesus de Nazaré disse assim, tu é doutor e não sabe disso? Ué, isso recai sobre esses grandes líderes de hoje também. Por que isso está acontecendo? Não era para acontecer. Hebreus 10, 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés. Olha aqui, isso é muito sério. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Isso é o antigo pacto. Agora veja o novo pacto. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Está perguntando. Ou seja, aquele vinho que Jesus simbolizou o sangue dele em Mateus 26, 28, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, o sangue do novo pacto. As pessoas dali para cá tinham que imaginar, opa, agora é diferente. O que é diferente? Aonde começou o novo pacto? O que é agora, como que é agora na nova aliança? Como que é agora no novo pacto? As pessoas tinham que entender isso, mas elas estão preocupadas em comer. Não, Jesus estava ensinando a comer a Santa Ceia, não é Santa Ceia. É Páscoa. E eles estavam a dias da Páscoa, então Jesus fez uma última refeição, ceia, é um jantar após as 18 horas. Vamos continuar aqui. 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança. Eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez,
O Senhor julgará o seu povo. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Não está sendo julgado. Não está sendo julgado essas pessoas que estão praticando aí certas atrocidades por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de poder? Está. Deus sempre usou nações para executar seu juízo sobre outras nações, sobre Israel. Deus endureceu o coração de Faraó para que não deixasse o povo sair. Deus sempre fez isso. Leia as Escrituras. Tem vários relatos ali de que Deus não vai vir aqui executar seu juízo com as, entre aspas, simbolizando com as suas próprias mãos. Ele não vai. Ele usou nações para executar seu juízo. Então está usando até nos dias de hoje. Isso é para quê? Para cessar a transgressão de algumas pessoas. A pessoa não perde hoje salvação de maneira alguma. Mas essa carne aqui, que é inimiga de Deus, Deus abate ela sim. Deus abate. Eclesiastes 12:7 fala, o pó volta ao pó, o espírito volta para Deus de onde veio. Essa carne aqui, Deus faz um juízo sobre ela sim. Se nós não estivermos aqui procedendo conforme a tua graça, ele executa seu juízo aqui. Existe uma passagem, eu não coloquei aqui, mas que fala onde um jovem estava tendo um caso, uma relação com a esposa do seu pai, ou seja, sua madrasta. Aí Paulo disse assim que tal homem seja entregue a Satanás. Satanás nós sabemos que é adversário. Não é esse, né? Entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, o nosso espírito vai voltar para Deus. Essa carne aqui é inimiga de Deus. Ela é inimiga. Ela não obedece às leis de Deus. Então o juízo vai vir sobre essa carne aqui. Se eu proceder, se eu quiser viver muito tempo aqui na terra, eu tenho que andar de acordo com a graça de Deus. Porque senão Deus permite algo acontecer em minha vida. Como permitiu que esse vírus viesse aí e assolasse muitas vidas. Vou continuar aqui. Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Uai, não é cair na mão do diabo não, como dizem por aí? Interessante, né? Dizem por aí que é o diabo que mata, rouba e destrói. Dizem por aí que é o diabo que faz isso. Mas aqui a palavra de Deus em Hebreus 10, 31 fala assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Abençoado, essa questão de diabo, quando alguém, eu já tenho vários vídeos aí que falam acerca disso daí, mas eu quero fazer um vídeo mais específico. Quando alguém acha que existe um ser chamado diabo, que mata, rouba, destrói, faz isso, faz aquilo, é o mesmo que ele falar assim, Deus não é soberano. É o mesmo que ele falar, Deus não é soberano. Deus é soberano. Leia Deuteronômio 32, 39. Ele fala que ele mata, que ele fere. Ele faz tudo isso. Leia Isaías 45, 7. Onde ele fala, eu crio o mal, eu faço a paz, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. O que é criar o mal? O mal não existe. Criar, quando se fala criar, é chamar a existência aquilo que não existe. Por que ele faz? Por que ele fala? Eu formo a luz. Porque ele já é a luz. Ou seja, ele deu forma na luz. Por que ele fala? Eu crio o mal. É que ele executa o seu juízo. Ele cria, porque o mal não existe. E as pessoas acreditam aí, não, existe. Por que não é melhor a gente acreditar assim? De acordo com a palavra de Deus? Ah, mas cuidado com o que você está falando, porque Deus vai pesar a mão contra você, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai te castigar, meu abençoado.
se ele me põe no mundo, ele tem poder sobre mim? Ou não tem poder o oleiro sobre o barro? Sobre a massa? Sobre o vaso? Tem sim. Ele que me fez, ele que me colocou no mundo, e das mãos dele ninguém escapa, não adianta. Se eu sou filho de Deus, e eu creio que eu sou, eu tenho certeza que eu sou, você também é, você acha que ele não vai corrigir nós? Vai. Ele vai corrigir severamente. Nós não vamos ficar sem correção não. Se nós somos filhos, a correção vai vir. Agora, se nós somos filhos bastardos, aí ele não vai ficar mexendo não, né? Mas todos nós somos filhos. Todos somos filhos. Porque filho bastardo é aquele que é enteado, não é filho de sangue. Qual é o pai, qual é o padrasto ou a madrasta que fica corrigindo o enteado? Batendo? Não faz, não existe. Então, se eu sou filho de Deus, eu creio que sou, você também é, nós vamos sofrer as correções dele sim. E é melhor que seja assim. Então, abençoado, eu já estou terminando essa live nessa manhã, nesse final de manhã, né? E o tema é: quem nos separará do amor de Cristo? Então nós vimos aqui que isso não é possível. E não sendo possível, o que é que nós temos que fazer agora? Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, que o Senhor não nos separa, não nos abandona por maneira alguma. Isso é maravilhoso. Mas algumas pessoas insistem, não, você vai sim, você vai... Posso fazer nada, é esperar o tempo determinado aí, né? Que o Espírito Santo de Deus manifeste nessa pessoa. Eu espero que seja rápido, porque a graça de Deus é boa demais. É maravilhosa. A gente viver em graça sem medo disso, sem medo daquilo, sem medo daquilo outro, sem medo de nada. Só dando graças a Deus por tudo. Por tudo. O que nós precisávamos para viver aqui na Terra, tá tudo aí. Nós temos que ficar pedindo mais o que para Deus? Eu só peço uma coisa para Deus: sabedoria. E com essa sabedoria que eu peço para Deus, eu encerro esse vídeo nesse final de manhã. A graça e a paz a todos vocês, em Cristo Jesus. Graça e paz, graça e paz.